Bom dia, boa tarde, boa noite para os milhões, ou milhares, ou centenas, ou dezenas, ou até mesmo unidade. O objetivo desse vídeo é trazer, neste momento, a verdade. Tão somente a verdade. Para que, naquele dia, ninguém possa abrir a sua boca e dizer: nós não sabíamos disso. Quero, neste momento, já agradecer aos 70 inscritos no canal. Quero agradecer aos mais de 14 mil pessoas que visualizaram estas mensagens e ouviram o som da verdade. Quero comunicar que uma grande parte das pessoas que visualizaram deixaram de visualizar quando foi se falado em perdão, em misericórdia, em mansidão. E não seria diferente, porque desde a história as pessoas preferiram ouvir as mentiras do que a verdade. Voltando para o Éden, nós temos, para aqueles que crerem nas Escrituras Sagradas, o exemplo de um Deus Todo-Poderoso que visitava na viração do dia o seu casal, e por que não dizer filhos? Porque a Bíblia não relata que Adão e Eva tiveram filhos, mas se nós nos aprofundarmos, quando eles pecaram, Deus falou: com dor terá luz, com dor darás a luz a filho, terás filhos com dor. Então, se Deus disse isso, é possível que Eva e Adão tenham tido filho. Mas a Bíblia não relata isso. Mas se nós olharmos para a palavra, dá uma possibilidade. Como também há uma grande possibilidade de Adão ter trabalhado sem cansar, sem suar. E nós precisamos entender essas coisas. Que na atualidade, desde o princípio até agora, o mundo prefere ouvir o engano, ouvir a mentira do que a verdade. Isso fere o coração de Deus. E se aproxima o dia da justiça. Se aproxima o dia em que não mais o ladrão poderá entrar no reino do céu. Está se aproximando o dia dos assassinos não entrar mais no reino do céu. Está se aproximando o dia dos mentirosos não herdar o reino do céu. Está chegando o dia dos abomináveis não entrar no reino do céu. Porque Jesus Cristo veio, mas Ele veio não para o que era santo, os que se sentiam santos e justos. Jesus veio e mostra na sua trajetória que o que Ele veio fazer foi trazer a comunhão que havia sido cortada no Éden, para que a humanidade voltasse para o seu Criador. E para isso, aqueles que tiveram encontro com Jesus Cristo, uma minoria, reconheceram que precisavam
realmente das palavras de Jesus, para poder ter comunhão com Deus, aquela comunhão que foi perdida no Éden. Lancei um vídeo falando sobre perdão, de pessoas que cometeram grandes delitos na face da terra. Eu quero perguntar para você se aquele ladrão da cruz, quantas pessoas ele matou? Será que uma, duas, 1 milhão? Nós sabemos na antiguidade que não era muito difícil homens matarem multidões de pessoas e depois serem condenados à morte. Nós sabemos que naquele tempo era muito difícil pegar o malfeitor, porque não existia tecnologia, não existia as leis, as autoridades que investigavam, e era muito difícil o malfeitor ser preso. Hoje não. Hoje nós temos tecnologia suficiente. Hoje nós temos câmera de reconhecimento. Hoje nós temos homens sábios na lei, que investigam lá no fundo da raiz, não tem nem raiz, mas eles vão cavando, cavando, cavando e conseguem descobrir o malfeitor. E eu quero dizer para vocês que irão ouvir este vídeo. Uma certa vez, nós encontramos Jesus, e já foi gravado este vídeo e lançado essa semente, Jesus perguntando para os acusadores daquela mulher: quem não tiver pecado, seja o que atire a primeira pedra. Amados irmãos, o Evangelho é baseado, a base do Evangelho é misericórdia. Nós vemos que quando Deus envia os anjos, 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, você crente, você evangélico, você protestante, você católico, você ateu, você umbandista, você LGBT, você o mundo, vocês espírita, leia, por favor, leia essa passagem. Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Qual o problema de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que o clamor daquela cidade chegou a Deus. E quer que eu explique para você que não entendeu, você pastor, você bispo, ancião, você sabe o que significa a palavra clamor? As pessoas na cidade faziam mal, as pessoas na cidade eram tudo desobedientes, mas quando alguém cometia uma maldade, aquelas pessoas pediam justiça. Quantas pessoas hoje que não olham para si, mas olham só para as pessoas que cometeram erros. E a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, em Mateus no capítulo 7, versículo 3 a 5, que primeiro nós temos que tirar a trave do nosso olho, para poder tirar o argueiro do olho do nosso irmão. E ali em Sodoma, todos eles, menos Jó e a sua família, menos Ló e a sua família, pela misericórdia de Deus, porque se nós formos olhar a história de Ló, Ló escolheu o campo mais verde, desconsiderando o seu tio. Ló escolheu de ficar com seu tio, escolheu morar em Sodoma. Mesmo assim, Deus teve misericórdia de Ló e das suas filhas e da sua esposa. E aí, meus queridos, no livro de Mateus, diz a palavra de Deus, para que nós, antes de acusarmos, antes de nós condenarmos, nós precisamos tirar a trave que está no nosso olho. Isto é palavra de Deus, isso não é palavra de homem. Se no livro de Romanos, louvado seja Deus, Deus não dá o direito de nós levantarmos contra as autoridades. Por que eu, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, vou evangelizar para uma multidão de pessoas, para nós nos levantarmos contra a lei deste país ou contra qualquer outra lei? Se nós fizermos isso, meus amados, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E não é isso que o mundo está caminhando.
o mundo pedindo justiça, o mundo pedindo para que os errados sejam punidos, e esquecendo que se vier essa justiça vai nos alcançar, porque nós também precisamos nos arrepender a cada dia, a cada instante, e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amados, isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Se você até hoje olhou para o seu próximo, olhou para as autoridades e viu que algo de errado está acontecendo, ore a Deus, porque as autoridades são constituídas por Deus. É Deus que coloca, mas tem o tempo dele sair. E a palavra de Deus afirma que se o rei for ruim, se o rei for mau, nós temos que considerá-lo, nós temos que ficar em silêncio e aguardando em Deus, e não tocar trombeta, porque isso não agrada ao coração de Deus. Amados queridos, nós temos visto muito, louvado seja Deus, eu digo louvado seja Deus, não contente com essa situação, mas louvado seja Deus, que Deus deixa para nós esse mapa do tesouro. Nós vejamos, meus queridos irmãos e católicos, evangélicos, LGBTs, espírita, umbandista, todas as religiosas da face da terra, os ateus, que Deus ama a todos sem exceção de pessoa, mas o objetivo de Deus é salvar aqueles que estão perdidos. E o que é que nos faz perder? Quem nos fez perder a comunhão com Deus? O pecado. E quando nós acusamos, a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, como seremos perdoados? Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que têm pecado contra nós. Amados queridos, estamos no final dos tempos. Vamos ser condenados, sabendo da verdade, por favor. Este canal perdeu milhares de pessoas que estavam acessando. Mas eu não fico triste não, porque aconteceu. A Bíblia diz que Jesus Cristo pregava o Evangelho, e este Evangelho era um Evangelho que parece que é um Evangelho fácil, não é difícil. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, se você for fazer uma festa, olha só como é difícil entrar no reino do céu. Se você for fazer algo comemorativo e dar um banquete, Jesus Cristo disse para você não convidar aquelas pessoas que você ama, para você não convidar aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que têm condições de fazer o mesmo por você, mas você precisa convidar aquelas pessoas que você não conhece, aquelas pessoas que não podem fazer o mesmo. Ei, isso é fácil, você fazer festa para desconhecido? Eis aí o Evangelho do Reino de Deus. É fácil, meus amados. Jesus Cristo disse, olha, se te roubarem a capa, dai também a túnica. É fácil, meus queridos. Quando nós somos assaltados, a primeira coisa que iremos recorrer é querer que o ladrão morra, é querer que o ladrão vá preso. É justo. Jesus fala isso. Ei, não esqueça que nós estamos na terra representando o reino de Deus. Ainda que uma multidão não concorde, nós temos que perdoar todos, independente do tamanho do seu pecado, da sua falta. Lá no livro de Isaías, louvado seja Deus, 1:18, a palavra de Deus diz que ainda que o vosso pecado seja vermelho, seja como escarlate, seja vermelho, o sangue de Jesus Cristo torna mais alvo que a neve, mais alvo que a neve, mais alvo que a lã. Olha que ponto, olha esse Evangelho. Eu não encontro na Bíblia, amado. Deus dando a ministros evangélicos, representantes do reino de Deus, lutar contra a carne e contra o sangue, levantar contra autoridades deste país. Mas eu vejo na palavra de Deus, e gloriosa e santa, Deus dando autoridade aos seus ministros evangélicos, aos seus pastores, aos seus seguidores,
Cristo dizendo que vocês terão autoridade sobre demônios, que vocês, os demônios, vão olhar para vocês e vão se render. Mas eu não vejo Jesus Cristo falando que você e eu devemos lutar contra a carne e contra o sangue. Isto é sinal de falso profeta. O profeta que pega a Bíblia e levanta uma grande multidão para se levantar contra as autoridades deste país ou contra qualquer que seja. Ele está distribuindo uma falsa mensagem. Que Deus assim possa orientar você, meus amados, e que vocês possam seguir este canal, que vocês possam se inscrever e me ajudar, pois os meus dias já estão contados. E eu louvo a Deus por isso, que esses meus últimos dias estou trabalhando, depois de transgredir tanto, depois de cometer tanto pecado, tanta injustiça. Chegou a hora de eu falar deste grande amor de Deus, que é perdão sobre o pecado. Muitas pessoas não entendem por que Jesus Cristo disse àquele ladrão: hoje mesmo te digo, estarás no paraíso. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas queriam subir na cruz. Muitas pessoas, se fosse hoje, e terminar de matar aquele ladrão, antes que ele falasse esta palavra. Mas Deus deu oportunidade a ele, na pessoa bendita de Jesus Cristo, de reconhecer entre a verdade e a mentira. Você que pede justiça, não esqueça que se a justiça vir, ela vai primeiro atingir você, porque você não reconhece que você também é um transgressor. Assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos salve desses falsos profetas, e que nessa manhã, meus queridos, por favor, não deixe de ouvir essa mensagem, porque talvez amanhã Deus não trará outro, Deus não tirará outro de lá do lamaçal do pecado, das drogas, das bebidas, da prostituição, para neste momento estar falando a uma grande massa, ainda que esta massa não queira ouvir. Mas eu quero dizer para você que esta mensagem, anteriores que foi gravada, já chegou nos Estados Unidos, já chegou na África do Sul, já chegou na Angola, e está chegando em vários países do mundo. Olha, um homem que estava lá na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, morando na rua, morando na calçada, Deus agora traz para casa, e aí Deus levanta e faz reconhecer este homem, reconhecer a sua miséria, e aí traz para trazer essa mensagem de vida. Assim foi como aquele homem que era possesso de demônio, que não tinha nem condições de ouvir a voz de Jesus, mas os demônios, quando viram Jesus, disse: que temos nós contigo? Vieste nos atormentar entre do tempo. E Jesus Cristo não reconheceu aquela voz, disse: quem é você? E ele disse: olha, qual o teu nome? Ele disse: nós não temos nome, porque nós somos religião, nós somos legiões. E aí eles fizeram um pedido a Jesus, para que se Jesus fosse expulsasse ele naquela manada de porcos. E assim Jesus, como é bom e misericordioso, e não tinha chegado ainda a hora da justiça, do juízo, Jesus permitiu que eles entrassem naquela manada de porcos. E hoje nós podemos ver que eles caíram naquela ribanceira e todos se afogaram para a glória de Deus. E aí hoje nós temos quantos demônios que representam os mares, quantos demônios que não têm afundado navios, quantos demônios que estão operando nos mares, na terra, nos ares. Meus amados queridos, a mensagem de Deus nesta manhã continua. Livros de Romanos, que diz que nós, todo homem, devemos respeitar as autoridades. E que nós devemos, antes de acusar, olhar a trave do nosso olho. E como é que se tira essa trave? É entregando a vida a Jesus, é reconhecendo, confessando nossos pecados. E assim que Deus nos abençoe, nos guarde, e que você possa divulgar, que você possa compartilhar essa mensagem, e se inscreva neste canal, para que alegre o meu coração e o coração de Deus, para que nós possamos alcançar mais pessoas, tanto no Brasil como nos outros países. Que Deus assim nos abençoe.